na biblioteca, que hoje recebe Luiz Alfredo Garcia Rosa. Vamos lá. A gente vai começar com algumas perguntas aqui para saber a sua experiência com as bibliotecas, que é um dos temas centrais da nossa conversa. E eu queria te perguntar inicialmente como é que se deu a tua formação como leitor e que papel as bibliotecas tiveram, né, nessa formação. A minha formação como leitor, ela é também um pouco heterodoxa. Eu comecei a ler muito cedo, anarquicamente, não tinha nenhuma seleção maior. Quer dizer, eu comecei com os livros que quase todos nós começamos, os Tarzans e os Júlio Verne, etc. E a coisa que imediatamente se liga com a biblioteca é que quer dizer, eu fui menino no Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, cresci no Rio de Janeiro, portanto eu fui menino que começou a ler até o adulto como morador de Copacabana. E tinha pouca biblioteca em Copacabana. Uma das poucas bibliotecas que eu consegui frequentar foi a biblioteca Thomas Jefferson, que era da Embaixada Americana, que ficava, como não podia deixar de ser, na esquina da Avenida Atlântica. Era um lugar assim de alto luxo para uma biblioteca. Era uma biblioteca simpática, mas a maior parte dos livros era em inglês e eu não li inglês naquela época, eu era menino. Então, qual foi a solução? Foi eu ir comprando os livros. Quer dizer, eu, muito menino ainda, com o dinheiro de mesada que meu pai me dava, eu ia juntando e comprava livro. Fui comprando livro até fazer minha primeira prateleira. Da primeira prateleira surgiu a primeira estante, da primeira estante a primeira mini biblioteca, e assim foi crescendo. E durante todo esse tempo eu acabei juntando uma quantidade de livro que eu não chamaria de assombrosa, mas que é assombrosa para quem não pretendia ser bibliófilo, nem colecionador de livros, nem nada. Simplesmente eu não queria nem jogar fora meus livros, né? E, sei lá, eu já devo ter chegado a juntar qualquer coisa perto de uns 10 mil livros e me desfiz de 5 mil e já adquiri mais não sei quantos outros. Em suma, até hoje eu tenho duas bibliotecas, uma na minha casa e no meu escritório, que eu tenho um lugar só para escrever. Isso é um luxo recente. Então, eu, na verdade, convivi com dois tipos de bibliotecas, né? A biblioteca pública, né? Que eram essa Thomas Jefferson, que era uma biblioteca pública, e a Biblioteca Nacional e a biblioteca particular, que era a minha. E que acabei, evidentemente, com o correr do tempo, passei a me apegar à minha biblioteca e usar a minha biblioteca para prazer, para pesquisa, para tudo, né? E nesses anos de formação, fora essas leituras já das áreas para as quais você se dedicou profissionalmente depois, né? Nesses anos de formação, quais eram as suas leituras de ficção, as primeiras leituras que você encontrava nessas bibliotecas ou que começou a comprar para a sua biblioteca? Bom, voltando no tempo, as minhas primeiras leituras assim, mais consistentes, depois de ter passado pelos livros mais infantis, propriamente dito, infantos juvenis, mais infantis, não, infanto juvenil, foram Júlio Verne, que eu consideraria um infanto juvenil já passando para adulto, né? Depois descobri os livros policiais do tipo Sherlock Holmes, né? Descobri os livros da coleção amarela, que existiu durante um tempo, depois desapareceu misteriosamente, para fazer jus ao tema da coleção. Acabei entrando em contato literário, né, com Dashiell Hammett e Raymond Chandler. Aí vi que era possível fazer coisa
fazer literatura policial de gosto e de boa qualidade. E aí nunca mais parei de ler livro policial. E, paralelamente a isso, fui lendo a literatura clássica ocidental. Então é muito curioso, meu percurso literário ele é feito de leituras e releituras, sendo que as releituras elas são mais ricas do que as leituras. Ou é porque houve leitura antes que elas são mais ricas, entende? É difícil dizer. Não chega a ser uma leitura retroativa, mas é uma coisa diferente que se produz. Aí nessas releituras você já está falando então da tua rotina atual de leitura. Ah, sim, aí sim. E você acha que você tem feito nos últimos anos mais releituras do que leituras novas? Sobretudo atualmente, a não ser com certos leitores, com certos autores, como Philip Roth, por exemplo, ele é muito recente, então é leitura, não teve ainda releitura, né? O Delilo, por exemplo, ontem acabei de ler um livro do Delilo, não dá para fazer releitura do Delilo também, né? Humberto Eco, estou nas últimas 10 páginas do Humberto Eco, o último livro dele agora, do Cemitério de Praga. Esse é quase uma releitura do Nome da Rosa, mas aí por minha conta. O Humberto Eco não tem culpa nenhuma disso. Você tocou num autor aí que tem um grande apreço, é um autor considerado cânone, né? Pode-se dizer, ao mesmo tempo é popular, e tem um apreço muito grande pelo romance policial. Você enxerga elementos do romance policial em outros clássicos, esses que você mencionou, em livros que não são exatamente policiais, mas que te deram os caminhos para se tornar um escritor de romances policiais? Olha, você sabe que não é uma coisa fácil de responder. Por exemplo, eu diria que O Nome da Rosa é e não é um livro policial. Né? Ele não é um livro policial. Nenhum livro que começa com 100 páginas em latim é um livro policial. Entende? Porque se dependesse disso, a literatura policial estava morta há muito tempo. Né? Mas, sem dúvida alguma, ele tem, se não a estrutura do romance policial, quer dizer, ele tem a estrutura básica, ele tem o crime, ele tem o detetive, né? Ele tem o método de investigação, aliás, belíssimo, ele vai buscar em Guilherme de Ockham, na Idade Média, poxa, aqui você pescou um magnífico modelo de investigação, né? O homem que praticamente inventou a teoria dos signos. Então, o Nome da Rosa tem tudo para ser um livro policial, mas eu resistiria a incluir entre os livros policiais. Como os irmãos, o Crime e Castigo tem alguma coisa de romance policial. Tem crime, tem investigação, tem... Né? Eu não sei se eu diria que eles me influenciaram em termos de romance policial. Eles me influenciaram como literatura e como leitor de literatura. Tucur, entende? Enfim, eu tenho uma admiração grande pelos dois. Mas não sei se... Eu não consigo ver marca de autor nenhum no que eu escrevo. Não é por arrogância intelectual, não. É porque eu não consigo. Entende? Quer dizer, eu absorvi tanta coisa nos meus 60 anos de leitor, né? Eu absorvi tanta coisa de literatura policial, literatura universal, que é impossível saber, nesse caldo fantástico que se criou, né, por essa absorção selvagem, o que é devido a fulano, ciclano, beltrano. Entende? Eu sei que é como se eu me sinto como se eu tivesse fosse habitado por esses autores todos. E eles estão aí dentro. Deve estar uma enorme bagunça, mas eles estão aí dentro. E volta e meia pode sair uma coisa num livro, outra coisa no outro, que eu sequer percebo que saiu. Entende? Que autores brasileiros te habitam no meio dessa confusão aí? A gente não falou deles ainda. Bom, dos policiais, pouco, porque falta massa crítica para se falar em literatura policial
no Brasil, né? Agora, dos autores outros, de Machado de Assis, Hamilton Atum, mas, sim, vários autores me agradaram, ou seja, eu empatizei com a leitura deles, houve uma empatia, sem dúvida alguma, mas também não seria capaz de falar em marca, né? Nem pretendo ter marcado ninguém, a não ser desse jeito, sabe, impressionista, né? Porque, veja, Cristina, uma coisa que eu quero deixar claro, porque para não parecer que eu estou fazendo uma seletividade muito maior aí que eu devia fazer, a minha relação com a literatura é inteiramente selvagem. Eu sou um selvagem, um leitor selvagem, né? E eu usaria esse termo selvagem no mesmo sentido que o Lévi-Strauss usou para falar no La pensée sauvage, o pensamento selvagem. Quer dizer, pensamento selvagem no sentido do pensamento pré-crítico. Eu não leio literatura criticamente, né? As releituras podem ser críticas, né? Mas as leituras não são. Então, eu diria que o que eu acho da literatura, eu acho, entende? Quase que um achismo. Eu não sou capaz de teorizar sobre literatura. Né? Mas acho que nem é a ideia. Eu queria puxar um pouco mais a tua biblioteca afetiva. A gente está falando de bibliotecas, né? E aí você já mencionou alguns autores estrangeiros. Olha, a minha biblioteca afetiva, sem dúvida alguma, inclui um Faulkner. Eu acho Faulkner um escritor magnífico. Palmeiras Selvagens, Luz em Agosto, são obras-primas da literatura. Todos dois, eu acho, dois dos maiores livros do século XX. Então, eu gosto, bom, se a distância é curta, mas eu incluiria aí o Dostoiévski, que eu acho um escritor magnífico. Ele me habita, né, permanentemente, né? Melville, eu gosto muito do Melville. Eu acho Bartleby um livrinho desse tamanhozinho, com um ou dois personagens, e é magnífico, entende? Como eu gostaria de ter escrito aquilo, entende? Bom, não à toa você faz uma bela homenagem já no